Olá pessoal, nós hoje vamos falar de uns números muito especiais chamados números complexos. E os números complexos são caracterizados por terem uma parte real e uma parte imaginária. E por falar em imaginário, eu lembrei-me, deve ser muito pedagógico falar de números imaginários vestida de unicórnio. É mesmo fixe, não é? Bom, no vídeo anterior nós vimos que um dos problemas que os matemáticos encontraram quando estavam a trabalhar com a fórmula resolvente de equações cúbicas era encontrarem raízes de números negativos. E nós sabemos que isso não faz sentido no contexto dos números reais, mas isto significava que a matemática já não estava a ser suficiente. Tornava-se necessário construir novos números, ou melhor, aceitar novos números, e para isso surgiram os números imaginários. Antes de eu falar nos números imaginários, que são o tema deste vídeo, vamos pensar nos números e na matemática de uma forma menos técnica. Todos nós estamos muito familiarizados com os números naturais, que são aqueles mais intuitivos, aqueles que nós usamos para contar uma vaca, duas vacas, três vacas, a tua mãe. Mas, atualmente, nós sabemos que há um número que aparece exatamente antes dos números naturais, que é o zero, que demorou anos a ser enraizado na matemática. Não. Oh António, tu desculpa-me lá. Se zero é nada e nada não existe, então zero não pode ser um número. E então imaginem os números negativos. Os números negativos, quando apareceram, causaram uma confusão enorme na cabeça das pessoas. Oh António, tu outra vez? Então, se eu só tenho duas maçãs no cesto, não posso tirar três. Carago! E estes números foram um choque tão grande quando começaram a ser introduzidos na matemática que eram apelidados por números absurdos. Para além disto, ainda há números que nem sequer têm de ser inteiros. Os números racionais. Eles são o resultado da divisão de dois números inteiros. Até uma certa altura achava-se que, pronto, eles eram todos os números que existiam. Mas depois os matemáticos aperceberam-se que afinal, se calhar nem todos os números podiam assumir uma representação em forma de fração. Por exemplo, se vocês considerarem um triângulo retângulo cujos catetos medem uma unidade de comprimento, vão ver que a hipotenusa é dada por raiz de 2, ou seja, tinha-se encontrado um número que afinal não era racional. Eles chamaram aos números como raiz de 2, π, raiz de 37, números irracionais, porque não faziam sentido tendo em conta a matemática até àquele momento. Assim, ao longo da história da matemática, foram surgindo números que eram considerados bizarros, absurdos, que não faziam sentido, que eram simplesmente introduzidos porque teoricamente eram muito úteis. Mas, na verdade, todos os números são imaginários. Nenhum número existe, são meras abstrações. Por exemplo, isto aqui não é o número 1, mas sim é uma representação do número 1. Enfim, os números reais englobam todos estes números, tanto os racionais como os irracionais, transcendentes, inteiros, não inteiros, é assim uma mixórdia para lá. E nós costumamos representá-los numa reta. No meu último vídeo eu mencionei que os matemáticos se depararam com uns números esquisitos, números que eram raízes quadradas de números negativos. E então criaram-se os números imaginários. O número raiz de menos 1 é chamado a unidade imaginária e representa-se por i. Ele resolve a equação x² igual a menos 1. E os outros imaginários obtêm-se multiplicando i por um número real. Os matemáticos começaram a trabalhar com eles e rapidamente se aperceberam de que eles eram muito úteis e bem comportados. Pensei nesta pergunta: qual é o feitiço matemático x que transforma o número 1 no número 4 ao ser aplicado duas vezes? Eu estou no número 1, quero passar para o número 4, o que é que eu faço? Posso multiplicar o número 1 duas vezes por 2 ou multiplicar o número 1 duas vezes por menos 2. Mas imaginem que eu agora pergunto: qual é o feitiço matemático que me permite transformar o número 1 no número menos 1 ao aplicá-lo duas vezes também? Ora bem, eu estou no número 1. Se eu multiplicar o número 1 duas vezes por um número positivo, continuo a obter um número positivo. Mas se eu multiplicar o número 1 duas vezes por um número negativo, vou obter um número positivo. Nunca vou chegar assim ao menos 1. Como é que eu faço? Será que eu tenho de comprar tipo umas patas de rã e pelos de coruja alpina? Não!
Já sei o que vou fazer. Eu vou dizer que o meu x é uma rotação de 90 graus. Vocês reparem, se eu fizer uma rotação de 90 graus 2 vezes, isso equivale a fazer uma rotação de 180 graus. E portanto, eu vou precisamente girar o meu número 1 para o meu número menos 1, como eu queria. No fundo, a minha rotação de 90 graus, que é o x, corresponde a resolver a equação x² igual a menos 1. E nós já sabemos que o número raiz de menos 1, ou seja, o i, a unidade imaginária, resolve essa equação. Portanto, o número i, a unidade imaginária, corresponde no fundo a uma rotação de 90 graus, no sentido contrário ao ponteiro dos relógios. É bem fixe, não é? Tipo um número que serve para rodar os outros. Gosto! Bom, se nós tentarmos unificar o mundo e juntarmos os números reais aos números imaginários, vamos obter algo a que chamamos os números complexos. Como é que nós os vamos representar? Se a reta já está toda cheia de números, onde é que nós vamos pôr os complexos? Já não há mais espaço. Na verdade, os números complexos não vivem a uma dimensão, mas sim a duas dimensões. Os números imaginários vêm, no fundo, acrescentar mais uma dimensão aos números. Eles saem da reta e passam a viver no plano. Eu estou tipo a fazer assim, Kung Fu Fighting! Nós podemos representar os números complexos da seguinte forma. A abscissa do número corresponde à sua parte real, ou seja, vivem ali os números reais. E as ordenadas vão estar associadas aos números imaginários. Os números complexos têm então duas dimensões e em vez de viverem na reta, passam a viver no plano, num referencialzinho bonito, e assim temos uma forma ótima de os visualizarmos. Atualmente os números complexos são perfeitamente aceitos, muito utilizados e até se aprende na escola no 12º ano. Portanto, professores que estejam a ver isto, sintam-se à vontade para mostrar este vídeo aos vossos pupilos. Eles vieram socorrer a matemática e ajudaram a preencher alguns buracos. Em conclusão, o mundo e a matemática estão sempre a evoluir. Temos de ter sempre uma mente aberta, não temos de ter medo de aceitar coisas que parecem estranhas. E é a única forma de sermos todos felizes como unicórnios.